Olá, esse é o podcast Ruptura e Recomeço, um podcast sobre aborto, luto e reconstrução. Hoje nós temos um episódio especial com o Fabiano Elisei Serra. O Fabiano tem doutorado pela Faculdade de Medicina da USP e é supervisor dos residentes do Hospital da Mulher. É isso aí. Obrigado, Fabiano, por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, gente. Um prazer e um desafio falar sobre esse tema que é tão importante. A gente, na primeira temporada do Ruptura e Recomeço, a nossa ideia é falar sobre aborto. Mas a gente quer falar sobre aborto, luto, reconstrução. E dentro disso a gente resolveu incluir também o tema perdas gestacionais. Aí a gente queria conversar com você sobre as perdas gestacionais tardias, mais especificamente a insuficiência ístimo-cervical, e também falar sobre um tema bastante duro e árido, que é o óbito fetal. Mas queria começar do começo, que é a perda gestacional tardia, a insuficiência ístimo-cervical, que você contasse um pouquinho para a gente o que é, como faz diagnóstico, como que trata, o que é essa tal dessa insuficiência? Olha, a insuficiência ístimo-cervical é um desafio da obstetrícia. Na verdade, é aquela mulher que engravida, ela vence o primeiro trimestre, que já é tão temido pela maioria das mulheres, né? Se a gente for pensar, o abortamento, ele acomete aí 15% a 20% das gestações, é um número alto. E aí, quando ela faz aquele ultrassom morfológico do segundo trimestre, 12 semanas, uhul, vou comemorar. O que acontece na insuficiência ístimo-cervical? Por volta lá das 18, 19, 20, às vezes até 24, 26 semanas, enfim, uma idade gestacional mais tardia, mas não a ponto de ter uma viabilidade fetal, essa mulher começa a ter um quadro de dilatação do colo uterino indolor. Então não é que ela entre em trabalho de parto, ela simplesmente começa a abrir o colo do útero. Esse colo do útero é como se ele não tivesse uma sustentação adequada. Então, com o peso do feto, esse colo do útero vai se abrindo, e isso é demonstrado para a mulher de uma forma sutil. Às vezes aparece um corrimento diferente, um muco, parece um catarrinho, como se fosse o tampão mucoso, às vezes um sangramento discreto. E essa mulher, muitas vezes, procura a maternidade, e quando chega na maternidade, às vezes ela está com uma dilatação total, com as membranas fetais já dentro da vagina. E a próxima etapa vai ser romper essas membranas e o feto ser expulso. E aconteceu o parto. Então, isso é um processo completamente indolor. A mulher não sente nada. Talvez ela sinta no processo de expulsão final, que é aquele processo em que o feto começa a realmente passar pela vagina, aí ela começa a sentir alguma coisa. Mas até o processo de dilatação completa ali, ela não está sentindo nada. E esse é o grande problema da insuficiência ístimo-cervical. Porque quando a gente pega uma mulher que está acontecendo pela primeira vez, como é que você identifica isso? Quem são essas pacientes de risco para isso? Às vezes a gente não consegue identificar tão facilmente. E às vezes a gente só vai ter o diagnóstico quando ela realmente chega à maternidade, já porque a bolsa rompeu ou porque está dilatação completa. Enfim, a gente não tem muito o que fazer mais. Isso é uma coisa que diferencia, que você falou sobre a dor, do parto prematuro versus a insuficiência ístimo-cervical, né? No parto você tem o trabalho de parto acontecendo com expulsão do feto. Perfeito. E a insuficiência ístimo-cervical é a incapacidade do colo segurar a gestação. Isso, correto? É exatamente isso. Porque no trabalho de parto, o colo dilata pelas contrações uterinas. Na insuficiência ístimo-cervical, o colo dilata porque não existe sustentação. É como se eu tentasse criar uma parede de tijolo ali, só que essa parede de tijolo não tivesse cimento. Então esse colo ele vai se abrindo e vai rompendo, né? Então, basicamente, isso acontece na insuficiência ístimo-cervical. No trabalho de parto, né, prematuro, o que acontece é que o útero contrai, e nas contrações ele vai dilatando o colo do útero. Então essa mulher começa a sentir dor desde o começo da dilatação. O que é diferente da insuficiência ístimo-cervical, que ela não sente nada. E quem que é o grupo de risco, né? Porque a gente conta essa história, todo mundo fica com medo. Então pode acontecer comigo? Tem como identificar pacientes de risco antes e tomar alguma atitude? Olha, o principal fator de risco são os pacientes que se submeteram a cirurgias do colo do útero em alguma situação. Então, por exemplo, pacientes que tiveram HPV, que tiveram lesões por HPV, que tiveram que ser submetidas à cirurgia, elas já começam a gestação com um colo mais curto. Elas têm uma tendência maior. Conização, né? Conização, exatamente. Então, elas já começam a gestação com um colo mais curto. Essas pacientes têm mais risco. Mas, de forma geral, uma paciente que nunca teve história de cirurgia de colo uterino, a gente não consegue identificar, Cris. O que a gente tem hoje é que a gente faz uma ultrassonografia transvaginal naquele período do morfológico do segundo trimestre, entre 20 e 24 semanas, em que a gente avalia o tamanho, o comprimento do colo. E a partir dali, a gente prediz o risco de trabalho de parto prematuro dessa mulher. Algumas pacientes que têm insuficiência ístimo-cervical podem ser detectadas neste momento, né? Então, se a perda vai ser, sei lá, com 25 semanas e ela faz ultrassom com 22, pode ser que eu já encontre em colo encurtado nesse momento.
Tanto que se eu tiver um colo menor do que 10 milímetros, eu já teria indicação de cerclagem, tá? Então, colo menor do que 1 centímetro. Então, não vou entrar em detalhes, critérios clínicos para fazer cerclagem, mas é óbvio que se eu tenho colo muito curto já nesse momento, isso pode predizer que essa mulher vai ter uma dilatação do colo em breve. E para quem está chegando agora, né, e ainda não está acostumado aí com esses termos, o que é uma cerclagem? Cerclagem é quando a gente pega o colo do útero e dá alguns pontos. A gente faz um ponto em bolsa. Então, vamos pensar que o colo do útero, na verdade, é um cano de PVC fechado. Tá? Então, a gente tem um pedacinho de cano de PVC fechadinho. Tá? Quando a gente tem a insuficiência ístimo-cervical, esse colo vai se abrindo. Então, é como se o cano de PVC fosse ficando permitindo a passagem de água. Tá? Então, é como se fosse basicamente isso. A cerclagem, a gente vai pegar e vai dar um ponto unindo as bordas desse cano de PVC, fechando esse cano para não passar mais água. E para não passar o feto. Então, essa seria a lógica. Então, eu pego um colo que está começando a abrir, ou se ela tem história prévia de insuficiência ístimo-cervical, esse colo nem começou a abrir ainda, ele está longo, não teve dilatação, não teve nada, eu, no momento oportuno, eu vou lá e dou uns pontos nesse colo para não dar a oportunidade dele abrir. Essa seria a lógica. Você tem a cerclagem que você faz profilática, né? Numa mulher que tem Isso. história. E aí você pode fazer uma cerclagem também na emergência. Posso. São as duas situações principais. Aquela mulher que tem história, e isso felizmente vem mudando, Cris, porque antes, no passado, o que a gente tinha é que para a gente fazer cerclagem numa mulher que tinha insuficiência ístimo-cervical, ela precisava ter 3 perdas gestacionais, desta forma. Então, você imagina uma mulher, um casal, que passou por uma perda de 3 filhos da mesma forma. Uma gravidez mais avançada. Uma gravidez mais avançada. Uma gravidez mais avançada. Aí, depois disso que se fazia cerclagem. Felizmente, esses critérios foram sendo reduzidos. Hoje, se a gente for ver o colégio americano, eles recomendam que após uma perda muito típica, você já está autorizado a fazer a cerclagem. E aí a gente faz a cerclagem profilática. Como é que é essa cerclagem profilática? A gente faz um morfológico de primeiro trimestre agora, que a gente faz entre 11 e 13 semanas e 6 dias. Avalia o colo uterino. Nesse momento, o colo vai estar longo. Não existe na insuficiência ístimo-cervical dilatação nessas mulheres ainda. Só que se a gestação for evoluir com o peso fetal, esse colo vai dilatar. Então, o que a gente faz? Por volta das 14 semanas, a gente vai lá e dá esses pontos no colo do útero, que ainda está longo, não tem dilatação, é o momento perfeito para a gente fazer a cerclagem. Porque eu consigo pegar o colo, vamos supor, ele vai afinando com o passar do tempo e com o peso do feto na insuficiência ístimo-cervical. Quando eu pego ele compridinho, eu consigo dar o ponto mais alto, de forma que eu consigo fechar lá no topo, antes dele começar a encurtar. Porque quando eu faço uma cerclagem de emergência, agora entrando na outra situação que você falou, essa mulher já chega com uma dilatação do colo. Ou ela já chega com um colo muito fino. E aí, para eu dar os pontos, eu tenho muito mais dificuldade, porque eu tenho menos tecido para dar o ponto. Né? Então, eu tenho menos quantidade de colo para dar o ponto. Então, é como se eu fechasse... pensa numa bexiga. Se eu tenho sabe a pontinha da bexiga que a gente sopra ali? Uhum. Se eu tenho uma bexiga super insuflada, como é que tá aquela pontinha ali? Ela Tá curtinha, quase não tem. Mais difícil de amarrar, né? Mais difícil de amarrar. Em compensação, se eu pegar a bexiguinha pequenininha ali, eu consigo dar um nozão tranquilo ali. Então seria basicamente isso. Enquanto o útero tá pequenininho e o colo tá comprido, é mais fácil eu amarrar aquela região para justamente não ter a perda fetal. E quando eu faço a cerclagem profilática, eu seguro uma porcentagem boa de casos? Segura. A cerclagem profilática, ela segura... Eu não lembro de cabeça, Cris, mas eu diria que é 70%, 80% dos casos. É bastante, tá? Então, a gente consegue prevenir as perdas de uma forma muito substancial. Tanto que, assim, existe um outro tipo de cerclagem, que é a cerclagem abdominal, que a gente faz cirurgia e aí a gente dá uma cerclagem por dentro. Quando que está Acima. indicado fazer esse tipo Em geral, quando há falha da cerclagem vaginal, quando a gente já fez cerclagem vaginal e não funcionou, ou naqueles casos em que a gente teve que tirar o colo do útero. Às vezes a mulher teve um câncer de colo de útero, mas ela tem desejo reprodutivo. Eu preciso manter o útero dela, porque ela quer engravidar um dia, mas ela vai ficar sem colo. Então, se ela não tem colo, como é que eu vou fazer a cerclagem do colo? Então, eu faço uma cerclagem abdominal. Eu fecho lá em cima. É como se eu cortasse o cotoquinho ali da bexiga e desse um ponto ao redor daquela parte que sobra ali já da bexigona mesmo. Entendeu? Então, essa seria a cerclagem abdominal. E ela pode ter uma gestação normal depois disso ou o parto vai ser prematuro? Como é que é? Não, ela pode ter uma gestação normal. A única situação é que ela vai ser uma cesárea, né?
porque ela tem uma cerclagem abdominal, ela não vai ter dilatação de colo, não tem nada, então ela vai ser indicada uma cesariana. Ela não pode ter parto normal mais. E as pacientes que fizeram a cerclagem não abdominal, a outra, elas podem tentar um parto normal? Podem, não só podem, como devem, né? Porque se ela já tem uma fragilidade do colo, em geral esse colo vai abrir na hora do trabalho de parto. Tanto que a recomendação é, entre 36 e 37 semanas, a gente tira esses pontos da cerclagem e deixa elas naturalmente. Que aí a hora que elas entrarem no trabalho de parto, a gente já tem um bebê viável, que ainda que faça um desconforto respiratório, se nascer com 37 semanas ali, enfim, é um neném que vai sobreviver e vai ficar bem, né? É isso que a gente também quer no fundo, né? Um bebê saudável e uma mãe saudável. Né? Perfeito. E me fala uma coisa, Fabiano, nos casos aí, né, que esse útero ele cede e tem o parto, né? Não o trabalho de parto, você explicou o parto. Como é que geralmente se dá dentro do hospital, né? Você que trabalha com obstetrícia, quais são os cuidados com essa mulher, né? Ela vê o bebê, ela não vê? Como é que é essa experiência? Conta Normalmente um são pouquinho, prematuros né? extremos, né? Isso. É muito legal essa pergunta, porque isso a gente ainda vê uma dificuldade das equipes. As equipes não estão muito preparadas para lidar com esse tipo de cenário. Na prática, o que a gente tem de recomendação hoje? Se eu tenho uma paciente que está passando por isso, se em algum momento ela sentir dor, eu tenho que analgesiar, né? Então, enfim, não é para ela sentir dor. E o grande problema desses casos de insuficiência ítimo-cervical é que esses bebês nascem vivos. Só que são bebês inviáveis, né? Então, a linha da viabilidade ali, ela é muito... vamos dizer que ali por volta da 24ª semana começa a ter viabilidade nos melhores hospitais, né? Mas se a gente for pensar em viabilidade mesmo, é 26, 27, E a 28. habilidade deles conseguirem se manter Se vivos manterem depois, vivos né? depois, mesmo com auxílio de UTI. Né? Porque mesmo que a gente ofereça suporte para esses bebês muito pequenininhos, dificilmente eles sobrevivem. E quando sobrevivem, eles têm muitas sequelas. Né? Então a gente tem que falar sobre isso também. Sim. Então, na prática, se eu tenho um bebê inviável, ele pode nascer vivo. Isso é um ponto importante. Só que esses pais também têm que conhecer durante esse processo o que vai ser feito, se vai ser investido nesse bebê, se não vai. Então, isso cabe também à neonatologia conversar com esses pais para dizer das chances desse bebê, né? Porque ele provavelmente vai nascer vivo. A maior parte dos casos nasce vivo. Só que ele nasce vivo e muitas vezes ele não vai ter condição de sobreviver, porque às vezes ele é muito pequeno. Né? Ele não tem formação pulmonar suficiente, ele não dá conta mesmo de sobreviver nem com suporte de UTI. E aí, nessa situação, a recomendação que a gente tem é que esses pais devam ver o filho. Se quiserem tirar foto, que devam tirar fotos. Se for um nenenzinho um pouquinho maior que tenha cabelo, pode cortar uma mecha de cabelo. Pode, às vezes, fazer o carimbo do pé, da mão, sabe? A gente estimula todas as formas de recordação. Eu acho que uma coisa que a gente tem que deixar claro, sempre que a gente fala de óbito, é que a gente tem que entender que essas crianças existiram, né? A gente não pode simplesmente dizer que um óbito fetal ou uma perda, um abortamento é substituível. Não existe substituição a uma perda. E aí esses casos, eles precisam ser validados. Essa criança existiu. Muitas vezes tem nome já. Né? Às vezes tem quartinho, tem roupinha. E entender que é um processo de luto a perda, validar esse sentimento do casal é muito importante. Para a gente não dizer frases do tipo... você é muito jovem, você vai ter muitos filhos. Nem deu tempo de você se apegar. Nem deu tempo de você se apegar. Que bom que não chegou a conhecer o bebê. Ou são coisas de Deus mesmo, a gente não tem o que fazer. Né? Então, acho que existem frases que só pioram a situação. Às vezes, se você não sabe o que falar, dá um abraço. Sabe? Sim. Não sabe o que falar, dá um abraço. Você vai fazer melhor dar um abraço do que falar qualquer palavra. O profissional quer fazer o melhor dele, ele tá vivendo a angústia junto, mas ele fica sem palavras e solta uma dessa, né? Isso é muito comum ouvir as pacientes falar, cara, o médico soltou uma que não deu para acreditar, mas na verdade ele estava com uma intenção, só que faltou equipar esse profissional. Tato. E às vezes o médico também tá vivendo o luto daquele bebê, que ele foi investindo junto com a mãe, né, com o pai ali. O médico também sofre, acho que isso é ainda menos falado sobre o sofrimento do médico, né? E os médicos, eu escuto, eu que trabalho bastante com vocês, né, com outros médicos, o quanto, às vezes eu tô com um colega e ele chega arrasado, puxa, hoje aconteceu, tive que lidar com a perda de um bebê, enfim, isso mexe com todo mundo, né? E essa dificuldade, que eu diria, da nossa cultura, em lidar com perdas, em lidar com luto, né?
faz com que, às vezes, o médico não seja tão acolhedor, né, ou não fale a melhor palavra, infelizmente. E daí, até o Fabiano estava me contando aqui que ele fez uma especialização, né, Fabiano, Fiz um um curso curso de luto de parental mesmo, de como lidar com esses ó, casos. que isso é um diferencial, assim, enorme para você conseguir entender para acolher, É, né. eu acho que isso é uma deficiência na formação de medicina. Eu acho que tem melhorado, a gente já ensina hoje comunicação de más notícias, a gente tem um pouco mais esse foco. Tenho certeza que na época que você estudou, a gente Zero, mal falava zero, disso. Eu zero. também, quando eu estudei, mal se falava disso. Então a gente não tinha essa formação mesmo, né? Então é uma deficiência da formação médica, porque a gente fala muito, o médico sofre, o médico tem luto, mas o médico tem que buscar também como abordar essas pacientes ou esses casais. Porque isso é talvez mais importante do que investigar as causas desse óbito, porque a gente pode causar um trauma. Muitas vezes a gente vê uma culpabilização do casal ou da mulher pela perda, sabe? A gente tem que descobrir o que você fez de diferente, sabe? Então, pelo amor de Deus, né? Então, assim, não é o momento de se dizer isso. E aí, o que eu digo primeiro, existe uma forma de se dizer a notícia para o casal, Sim. né? Eu uso muito um protocolo que chama protocolo Spikes, Sim, que é o protocolo de comunicação de de más comunicação de más notícias. notícias. E esse protocolo, ele parte muito do pressuposto de que a gente também pergunta para o casal o que vocês estão entendendo da situação, vocês estão percebendo o que está acontecendo, deixa eles também digerirem aquela situação, porque na hora que você faz um ultrassom e não tem batimento, eles percebem na hora o que está acontecendo. Você não precisa dizer em palavras, o coração não está batendo, eles trazem para você de volta, né? E aí, a partir daquilo, Sim. e aí o que vocês entendem disso? E aí a gente vai esclarecendo aos poucos aquilo. Para dar chance Pra do dar chance. paciente realizar aquilo que está Exato. acontecendo, porque é um Exato. tempo do psiquismo poder se situar diante da situação, porque quando você vai fazer um ultrassom, por exemplo, né, e não tem mais batimento, ninguém está esperando isso, você está esperando ver o coração do seu filho bater, É isso mesmo. né? E quanto mais tarde, para onde eu quero conduzir agora a nossa conversa, quanto mais tarde, Menos ainda se espera. menos provável que aconteça. Isso. Porque as perdas de primeiro trimestre, que a gente conversou em episódios anteriores, São mais São mais comuns. comuns. 15 a 20%, é extrememamente comum. É. Quando você vence o primeiro trimestre, muita gente deixa para contar para os Comemora, familiares. inclusive, né? Existe uma comemoração, uma celebração E contar né? e não conta. É isso não aí. conta para a mãe, É isso mesmo. né? De tão ansioso e preocupado com a perda que é comum. Agora, a perda tardia, ela é completamente inesperada. Não deveria acontecer jamais, né? Enfim, mas acontece. E aí, isso que eu queria primeiro te perguntar, Fabiano. Onde a gente para de chamar de aborto, quando a gente para de chamar de óbito fetal? O abortamento, né? A gente vai chamar até 22 semanas de gravidez. Ou 500 gramas de neném. Então, existem abortos precoces, são aqueles que acontecem até 12ª semana, e abortos tardios que acontecem após essa idade gestacional. Então, de 12 semanas até 22 é o abortamento tardio. A partir de 22 semanas, ou 500 gramas do bebê, a gente vai chamar de óbito fetal. Ou se a gente tiver uma insuficiência ítimo-cervical, a gente já vai chamar de natimorto. A gente não vai chamar de abortamento mais. Porque nasce vivo, como você bem colocou Nasce aqui, vivo. né? Mas ainda não entra na classificação da OMS de abortamento. Já saiu dessa classificação. É natimorto. É natimorto. Então, a partir de 500 gramas de peso e mais de 22 semanas de idade Ainda que gestacional... nascer com vida. Ainda que nascer... Não, se nascer com vida, aí você pode classificar como neomorto. Neomorto, tá. É. Então, se respirou, por exemplo, e morreu, você pode classificar como E neomorto. nesses casos, vai ter a certidão de nascimento, a certidão de óbito, né? Isso. Então, se nasceu vivo, ele tem uma certidão de nascimento e uma certidão de óbito. Se nasceu morto, aí ele tem só uma declaração de óbito ali, né? Então, é isso. E quais são as causas de óbito fetal tardio? Que o grande pavor de todo mundo, né? Sim. É ter uma perda tardia. E uma coisa é a mulher ter uma patologia onde ela está cuidando e aquela gestação tem todo um cuidado sobre ela. Uhum. E às vezes pode ter um término indesejado, mas você tem gestações que está indo tudo maravilhosamente bem e acontece uma perda tardia. Sim. Quais são as principais causas de perda tardia? A principal causa de perda tardia são as alterações placentárias.
Então, a insuficiência placentária, que é quando a placenta deixa de funcionar de forma adequada, os descolamentos prematuros de placenta, que é quando a placenta se separa do útero, né, e aí para de ter a nutrição para o bebê, então o neném também para de respirar, de se nutrir, né, enfim, então esse neném acaba indo a óbito. A gente tem 1/4, mais ou menos, de causas inexplicadas, a gente investiga tudo, E não acha nada. tudo, e não acha nada. A gente tem outras causas que são as infecções, então as pessoas não se lembram muito bem delas, mas existem infecções como a do Streptococcus, infecções às vezes virais, como citomegalovírus, as torches, né, toxoplasmose. A sífilis é uma causa importante de óbito fetal intraútero que as pessoas não falam, sabe? Então, e a sífilis cresceu muito, né, porque as pessoas não têm mais relação com o preservativo, tá uma coisa Sim. muito maluca. E aí a gente tem tido muito caso de sífilis e as pessoas não se dão conta do quanto a sífilis é um problema para a gestação. Elas podem chegar a perdas em torno de 50% das gravidezes da sífilis não tratada. Então, é um número extremamente elevado, sabe? Então, E aí a gente tem outras causas. Então, causas de doenças maternas, né? Então, diabetes é uma das causas de óbito. A gente vai ter as síndromes hipertensivas, são causas de óbito. E aí outras doenças que podem advir com a gestação também, né? Então, pacientes lúpicas têm maior risco também de óbito. A obesidade é um fator de risco para óbito também. Então, a gente tem muitas causas conhecidas e algumas desconhecidas. Todo mundo fala de trombofilia, né, Cris? Sim. É muito interessante porque todo mundo bota trombofilia. Tem que investigar a trombofilia. A trombofilia é culpa pra tudo. Não, só que assim, é a menor causa, se a gente for olhar assim, sabe? É uma das menores causas de óbito. Então, a gente fala de trombofilia como se fosse a principal causa de óbito. E não é. O mesmo Tá. para aborto, né? O mesmo para aborto. Ah, esqueci de falar, as anomalias genéticas e cromossômicas. Sim. 13% ali dos óbitos tardios estão relacionados a anomalias cromossômicas e genéticas também. Mas supostamente isso foi visto numa ultrassonografia de primeiro ou segundo trimestre, ou Não. às vezes passa. Não necessariamente. Às vezes passa porque a gente tem que lembrar que nem toda anomalia genética ou cromossômica a gente consegue identificar como alteração ultrassonográfica. Até porque pode ser um pedacinho só do cromossomo, pode ser alguma doença metabólica, então esse bebê às vezes tem alguma alteração metabólica que ele não dá conta de sobreviver. Né? Ou alguma malformação, às vezes, cardíaca que ainda não foi vista, né? Então, existem situações aí que realmente podem levar a óbito sem um diagnóstico ultrassonográfico prévio. Tanto que uma das indicações para investigação de óbito é realmente fazer cariótipo, às vezes a análise genética desse feto, né? Então, a gente, se tiver essa oportunidade, pode investigar isso também. E assim, uma mulher que vive, né, um óbito fetal, porque eu escuto muitas mulheres, né, falando assim, eu não percebi nada, eu não tinha como saber. Eu queria ter uma bola de cristal ou algum sinal que eu pudesse entender que meu filho parou, né, Uhum. parou de Ou até desenvolver, ela perceber enfim. que alguma coisa não está bem, há tempo de agir, né? Isso, exatamente. Há algum indício, né? Eu acho que é importante até trazer aqui com dados médicos, porque algumas pacientes ficam muito culpadas se elas perderam o timing de alguma coisa. Olha, é difícil, porque quando a gente vai olhar na literatura a respeito, por exemplo, do mobilograma, que é a observação dos movimentos fetais, que a gente sempre recomenda. Olha se o neném está mexendo, se parar de mexer por mais de 4 horas, procura a maternidade. Mas quando a gente olha a literatura, isso não é um método tão fidedigno de avaliar a vitalidade fetal, sabe? Então, muitas vezes, isso passa desapercebido mesmo, e às vezes ela sente movimento sem ter movimento, né? Então, a gente sabe que existe uma percepção ali que também não é tão simples como a gente acha que é. Então, a primeira coisa que eu posso dizer para quem está assistindo a gente é que nunca sinta culpa dessa perda, né? Em geral, ninguém quer negligenciar uma gestação ou quer que o filho morra, né? Então, isso não existe essa culpa. O fato é, você quer mudar prognóstico? Faça um bom pré-natal. Cuide das comorbidades existentes, né, das doenças prévias dessa mãe. Então, faça uma consulta pré-concepcional, vacine-se, trate doenças, mude os medicamentos que são desapropriados para a gravidez, faça um pré-natal de forma adequada, acompanhe a gestação no período correto. Se precisar encurtar o período, encurte esse período. Essas pacientes que já viveram um óbito fetal anterior, elas precisam de um acompanhamento mais próximo, né? Elas precisam de acompanhamento ultrassonográfico mais próximo, também para a gente não deixar acontecer de novo. Né? Então, são esses pequenos detalhes que no final vão fazer a diferença. Não há uma coisa assim, uau, isso vai mudar realmente o prognóstico. E
Uma pergunta agora, Fabiano. Você falou agora há pouco, quando você estava tratando da incompetência istmo-cervical, né? Que essas mulheres, elas começam a abrir o colo do útero e o bebê começa a nascer. No caso do óbito fetal, né? Essas mulheres não entram em trabalho de parto. O bebê para ali, às vezes já está parado há alguns dias quando ela descobre. Como é que se dá, né? Como é que é o parto desse bebê? É. Esse é um grande dilema da obstetrícia, porque é uma tristeza, porque muitas mulheres, e na verdade isso é o recomendado, elas devem ser estimuladas a terem parto vaginal, né? E aí existe uma explicação para isso. Muitas dessas gestações, elas param de evoluir numa idade gestacional às vezes precoce, 24, 26, 28, 30 semanas, que são úteros pequenos ainda. São úteros que não têm o que a gente chama de segmento bem formado. O que é isso? É uma parte do útero que fica mais fininha, que é onde a gente corta para fazer cesariana. Se eu tenho um útero grosso ainda, eu aumento o risco desse útero não parar de sangrar numa cesariana. Então, eventualmente, se eu faço uma cesariana num óbito fetal, e esse óbito fetal é pequeno, eu posso precisar tirar o útero dessa mulher por hemorragia. Existe um risco maior. Existe um risco maior. Então, é algo que a gente não deve recomendar. Realmente, o parto vaginal é o mais recomendado. Aí, você vai me perguntar, mas e a dor desse parto normal? Uma mulher que já está com a dor da perda, né? Como é que vai Passar por um trabalho passar por um trabalho de parto? E parir um bebê sem vida. E parir um bebê sem vida. A lógica é, nós vamos fazer analgesia e se precisar nós vamos suprimir completamente a dor dessa paciente. Ela vai expelir esse bebê, expulsar esse bebê de uma forma completamente indolor. Dor física, né? Dor física, claro. De dor física a gente está falando. Porque a dor psicológica ali já está muito forte, né? Então a gente tenta minimizar ao máximo essa dor física. E nesse momento, né, ela pode estar acompanhada pelo marido. Como é que se dá isso? Não só pode, como deve. O acompanhamento ele faz parte de todas as jornadas com filho vivo, filho... O acompanhamento do marido. Sempre. Ou de livre escolha dela. Sim, às da vezes esposa, às vezes ela não quer o marido. Né? Às vezes a esposa. Não, e às vezes ela não quer o marido, às vezes ela quer a mãe. Tem gente que prefere a mãe no trabalho de parto, se for um trabalho de parto, né? Porque ela se sente mais acolhida, às vezes é colo materno. Por tudo isso que está acontecendo, ela quer. Então, às vezes tem mulheres que preferem a mãe nesse momento. Né? Então, é respeitar o desejo da mulher, realmente, porque é um processo doloroso. Doloroso psicologicamente falando. E a equipe, em geral, conversa com ela antes, né? Depois o que ela pode fazer com esse bebê. Quanto tempo ela tem com esse bebê? Ela tem um tempo? Já tiram o bebê? Conta um pouco, né? Conto. Na verdade, primeiro vamos explicar como é que a gente faz ela entrar em trabalho de parto, né? Ótimo. Porque a gente está numa situação em que... do começo. Que eu diagnostiquei o óbito fetal. Vou para comunicação difícil, spikes, tento entender ali, explico quais são os cenários possíveis, o que ela, né, poderia decidir ali junto com a gente. A decisão é sempre compartilhada, lembrar disso, né? A paciente tem direito à autonomia, a escolher também como gostaria de passar por esse processo. E aí, a gente vai induzir o trabalho de parto. Então, se é uma gestação precoce, mesmo que ela tenha cicatriz uterina, né, que é uma cesariana, por exemplo, numa idade gestacional tardia, a gente não pode induzir com medicamento, tá? Mas nessas gestações mais precoces, a gente pode entrar com medicação para dilatar o colo do útero, estimular contrações, e aí ela entra, de fato, em trabalho de parto até o momento de expulsão fetal, né? Começou a ter dor, analgesia, né? Então ela para de sentir a dor física, né? Então esse processo ele é acompanhado. Após a saída do feto, ela é estimulada a abraçar, a pegar no colo, a tirar foto, a conhecer, reconhecer, a validar a existência daquele filho, entender qual é o rostinho, se parece com alguém, se não parece. É muito importante a gente validar a existência da criança. Sim. Porque E se essa mulher não quiser ver, né? Porque tem as mulheres que não querem ver. Tem as mulheres que não querem ver, mas elas devem ser, de certa forma, estimuladas. Porque a gente vê muito também o arrependimento de não ter visto, sabe? Já aconteceu de uma falar assim, não vou ver. Eu falei assim, então eu posso tirar uma foto e guardar essa foto? E se um dia você quiser ver, você me procura? E essa mulher me procurou. Então, foi a forma que eu encontrei de respeitar a decisão. De registrar para ela, isso, né? E de respeitar a decisão dela e, ao mesmo tempo, de dar essa oportunidade caso ela mudasse de ideia. Que bom que você pode fazer isso, Fabiano, porque
por mais difícil que seja, né, lidar com todo esse momento muito delicado e muito difícil mesmo, né, Muito. de estar ali presente, é algo muito importante para o processo de luto se dar no depois. Sim, Porque esses registros, né, reais do do cabelinho, às vezes, que ela corta, ou da marca do pezinho carimbado, ou da foto, enfim, são registros que trazem para o real, esse bebê existiu. E esse filho, né, quem fez daquele homem e daquela mulher pai e mãe, isso. É isso aí. né, esse bebê muda a história da família, ainda que venham outros bebês, esse vai ser sempre o primeiro filho, Isso. né, que Ou existiu, que tive um, tem perdi o nome, perdi o segundo, segundo. e isso Essas histórias acompanham a história da família, acompanha. né. Quantas vezes eu vou atender, às vezes, adultos, falam assim: "Ah, eu nasci, depois eu tive a perda de um irmão, Isso, minha mãe perdeu na barriga e depois nasceu minha irmã". Isso é muito comum, porque esses bebês, eles são contados como membros da família, porque eles existiram, isso. né. E esses dados de realidade, eles favorecem, ainda que seja muito difícil, o depois, né, pra gente, porque o trabalho de luto, né, tem algo ali quando você está vivendo a perda, que parece que ainda é mentira. "Ai, aconteceu ou não aconteceu?", porque a mente, ela tende a negar o acontecimento, Isso. justamente pela dor. E a gente se volta para esse dado de realidade que traz: "Não, mas aconteceu mesmo, eu tenho que lidar com isso, perdeu, se deu de fato", e assim eu vou realizando e acomodando, dentro do possível, esse acontecimento dentro de mim, lidando com essa dor, né, de preferência com apoio emocional, né, de um psicólogo, de Sem um dúvida. acolhimento da família, dos amigos, né, acolhendo, enfim, eu penso que é algo muito importante, né, Fabiano, da gente frisar aqui nesse podcast. Você sabe que você, inclusive, me lembrou uma das coisas que eu aprendi nesse curso de formação do Instituto do Luto Parental, foi de se criar uma caixa de memórias. Então, a gente faz uma caixa, dentro dessa caixa a gente coloca todas as coisinhas do bebê que a gente poderia lembrar. Então, de repente, foto, ultrassom, tudo que a família quiser. Sim. Pedacinho de cabelo, os carimbinhos, às vezes uma mensagem de carinho, de suporte da equipe de saúde que atendeu essa Uhum. mulher ou essa família, e que vivenciou, às vezes, esse processo, porque, às vezes, o óbito, às vezes, ele acontece intra-hospitalar. Então, às vezes, a gente tem casos, por exemplo, de insuficiência placentária, que a gente vai acompanhando por ultrassom, e esse neném morre intraútero, porque ele não atingiu o que a gente chama de viabilidade, que é o momento em que ele poderia nascer e sobreviver aqui do lado de fora. Às vezes, por uma insuficiência placentária muito precoce. Então, esses nenéns a gente acaba já prevendo que isso pode acontecer, mas essa família já começa a vivenciar esse luto até com a gravidez acontecendo. Porque a gente também não Antecipar. pode matar o bebê, né? Então não existe isso. Então a gente vai acompanhar até que a natureza, infelizmente, se encarregue desse óbito. Só que isso, a gente precisa ir trabalhando o emocional dessa família desde o diagnóstico, né? E precisa também entender que esse acolhimento da equipe de saúde durante todo o processo e depois também da expulsão fetal, vai mudar como essa família enfrenta o luto, né? O luto, ele é muito individual. Cada pessoa vai passar de um jeito. Tem gente que é super forte, ali, às vezes, no fundo, tá morrendo, mas que se demonstra numa fortaleza. E tem gente que se sucumbe. E aí vai entrar, inclusive, com quadros depressivos, né? A gente sabe que os distúrbios psiquiátricos, eles surgem muito após uma perda. Então, entender que o luto é individual e que esses casais, essas pessoas precisam de acompanhamento psicológico, às Sim. vezes psiquiatra, uma equipe de saúde que dê suporte, um obstetra que também entenda quais são as próximas etapas, respeitar o luto do casal, não ficar assim, e aí, quando vamos ter outro? Não dá para ser assim, vamos respeitar o luto do casal, né? Exato. E o acompanhamento psicológico, né, de qualidade é imprescindível, porque se esse casal está sendo acompanhado, né, por esse profissional, psicólogo, psicanalista, ele vai poder, trabalhar as questões do luto, e se o profissional avaliar que precisa de um atendimento psiquiátrico para entrar com uma Perfeito. medicação de suporte, para fazer esse encaminhamento adequado. Porque eu acho que é importante frisar que nem toda paciente, na verdade, a maioria não vai precisar de Isso, medicação, perfeito. tá? O luto não é algo para ser medicado,
né? O luto é algo para ser trabalhado, Não é pra ficar mas blasé também, né? Não é pra sedar a porque pessoa as ali, pessoas né? falam assim, nossa, passou por isso, é um trauma. Encaminha para psiquiatra, tem que medicar. O luto não é doença, né? Para você medicar o luto. O luto é a vivência que a pessoa E, tem que ter. e só vai passar, porque o luto ele tem um processo. Se a gente não passa por ele, em outros momentos onde você menos espera por uma perda, às vezes que pode parecer banal, ele volta com tudo. É um gatilho, porque aquela experiência ficou lá sem ser vivida. E o trauma está ali. Então, o momento de viver o luto é quando acontece a perda. Isso. Ainda que seja difícil, é só vivendo o luto, passando por ele, que eu posso passar dele, né? Ainda que a gente muitas vezes entenda que para algumas pacientes, né? Na verdade, tem até autores da psicologia, da psicanálise que vai falar de luto interminável, né? Porque o luto sempre vai deixar um resto. Vai. Né? Não acaba. Por mais que você trabalhe, sempre fica aquela marca. Mas, lógico, não vai doer igual. Mas vai ficar ali a marca, né? Vocês já ouviram a história da purpurina? Do luto? Não. Conta pra eu gente. acho que essa história da purpurina foi a Tati Machado que contou. A Tati Machado é uma apresentadora da Globo e ela teve uma perda fetal tardia, acho que com 33 semanas. E o luto é como se fosse uma purpurina. Quando você tem a perda, você tá aí cheio de purpurina. Imagina você voltou de um carnaval. E aí a vida vai seguindo. Você toma um banho, você tira aquele excesso de purpurina, a vida vai passando. De repente você abre uma gaveta, você encontra uma purpurina. Umas purpurininhas por aí. Então, pela vida, você vai encontrando umas purpurininhas que vão te relembrando daquele luto. Então, por mais que elas vão ficando cada vez mais escassas, são os restos do luto. Ela sempre existe, ela sempre aparece de alguma forma. Então, o luto tá ali. Né? Então, de alguma forma, a perda vai sempre existir. Existe uma tristeza. O que existe é uma ressignificação desse luto, né? A gente aprende a lidar com o luto. Né? Não é nem que a gente aceita o luto, isso. Né? Porque a gente não aceita perder quem a gente mesmo. A gente aprende a lidar com a perda e para seguir em frente, porque a vida da gente está aqui ainda seguindo, né? E precisa seguir. É isso aí. E assim, a gente teve alguns exemplos recentes na mídia, né? A gente teve o caso, acho, da Lesha, teve da Tati Machado, teve de uma outra pessoa. Então, a gente tem visto isso ser mais falado também. Porque a partir do momento em que um casal engravida, venceu o primeiro trimestre, já se espera que vai entrar na maternidade, vai sair uma mãe, um bebê e uma malinha, né? E nem sempre é esse o resultado. Né? A gente precisa entender que outros resultados podem acontecer durante esse processo. Porque a obstetrícia, ela acaba sendo difícil pra gente que é obstetra também, porque no final das contas, todo mundo tem uma expectativa muito grande da obstetrícia. É diferente de eu virar pra você assim, olha, a partir de hoje você tem um diagnóstico de câncer. Claro que eu não vou falar dessa forma, mas assim, você tem um diagnóstico de câncer. O que se espera é que você vai morrer. Se você sobreviver e se curar, é o ideal, assim, é o sonho maravilhoso, né? Claro que isso mudou, tá, gente? Mas assim, mas a gente parte do pressuposto que o câncer ainda é visto como essa coisa de morte, de sentença de morte. A obstetrícia não, é o contrário. É sentença de vida. Então, se eu venci o primeiro trimestre, eu já enxergo um bebê lá na frente. Vai nascer. E deixa eu te perguntar, né? Fabiano, essa mulher, né, que passou aí pelo parto e tudo mais, ela vai ficar puérpera depois desse processo. Ela vai estar com o corpo, né, passando por essas alterações, leite. Como é que é isso, né? Como é que vocês, médicos, procedem? A gente oferece a supressão da lactação, né? Obviamente, a gente suspende essa lactação. Existem hoje remédios que a gente dá na maternidade ainda e consegue suprimir essa lactação, mas ela, infelizmente, vai viver todo o puerpério de uma forma da forma que as mulheres vivem ou vivenciam, mas eu diria que é um pouquinho pior. Sem bebê, né? Sem bebê. Bem pior. Mas é um pouquinho no sentido físico mesmo. Ah, tá. Porque, no final das contas, é como se a percepção das alterações físicas, elas fossem amenizadas pela presença do bebê. Claro. Então, quando ela não tem o bebê, ela enxerga tudo acontecendo no corpo dela. E, às vezes, se for uma cesárea de urgência, que o neném nasceu sem vida, e aí ela tem a cicatriz, a marca daquilo ali, né? Então, são coisas que precisam ser ressignificadas de verdade. Então, é bem complicado. E aí, muitas mulheres, quando vencem um pouco essa fase ali do luto, que começam a pensar, de repente, numa nova gravidez, perguntam, quando que eu posso engravidar de novo, se eu quiser? Né? Então, existe uma recomendação também, de que pelo menos 6 meses
depois dessa perda gestacional. Né? Do ponto de vista obstétrico. médico. Né? Porque a recomendação também de pensar numa nova gestação não é só do ponto de vista físico, né? Essa mulher, ela precisa ter minimamente elaborado esse luto Com certeza. para que ela possa pensar num novo bebê que não vai ser um outro filho que vai entrar no lugar desse que foi. Né? Não é aquele bebê que partiu, às vezes eu já escutei pacientes falando, ele vai voltar. Não vai voltar. E quando a gente faz o luto daquele bebê que partiu, ele partiu. O que vem é o novo. É o novo. Né? E precisa ter espaço emocional para acolher esse novo, né? Esse novo bebê, essa nova história. E isso pode ser mais de 6 meses. Pode ser muito, né? Mais de 6 meses. Muito, mas muito Daí mais de 6 meses. Daí a importância da psicoterapia, né? Do acompanhamento psicológico, para poder ir ajudando essa mulher a digerir o luto no tempo dela, mas que esse luto não se prolongue por um tempo muito grande, né? Sim. Porque tem pessoas que ficam em luto e não conseguem sair do luto. E vivem deprimidas e não conseguem seguir com a vida, né? Isso. Eu tenho até um exemplo de uma paciente que ela teve, não foi um óbito fetal, mas foi um neomorto. Morreu com 7 dias de vida. Foi uma paciente que tinha um quadro de pré-eclâmpsia super grave, começou com 22 semanas, mais ou menos 23 semanas de gravidez. E ela é uma paciente, inclusive, de outro estado, e ela me procurou em São Paulo para dar condução do caso dela. Ela ficou 4 semanas internada, eu consegui levar a gestação um pouco mais adiante, mas esse neném nasceu com 500 gramas. E aí ele sobreviveu 7 dias. E ela demorou 3 anos para liberar para engravidar de novo. Então, cada pessoa vai ter um processo mesmo. Mas olha que interessante, essa paciente, a gente já sabia que o prognóstico era ruim desde o começo. Mas para ela foi super importante ter vivenciado os 7 dias de vida daquele filho. Então, o que ela ia vivenciar no outro estado é que eles iam tirar aquele bebê naquele momento, né, 4 semanas antes, que aí esse bebê nasceria e morreria. Então, ela deu todas as chances e todos os subsídios possíveis para ele ficar o maior tempo para ele ficar o maior tempo possível com ela. Com a família. Com a família. Então, esses 7 dias mudaram a vida da família, de alguma forma. Quanta história, né, Fabiano, que você tem. E agora ela está liberada para engravidar e eu estou na torcida. Fabiano, você gostaria de deixar alguma mensagem para as pessoas que passaram por isso ou estão passando por essa experiência? Acho que a primeira mensagem é para não se culpabilizar, né? A perda gestacional ela é um evento que pode acontecer com qualquer família. A gente precisa entender que existem diversas causas, nem toda causa é explicável. E infelizmente, procurar colocar-se uma culpa não vai resolver nenhuma situação. E depois, investir em saúde para uma próxima gravidez, trabalhar a saúde mental. Acho que esse é o grande ponto-chave para que a gente consiga chegar a uma gestação viável, a um bebê com saúde. Lembrando que esse bebê que vai chegar, ele não vai substituir o que foi perdido. Entender que esse bebê que faleceu, ele existiu. Então, lembrar dele com carinho, com nome, com memórias, com tudo que puder lembrar realmente, isso pode ajudar a ressignificar essa maternidade, que ela já aconteceu a partir do momento em que houve o diagnóstico de gravidez e depois o diagnóstico de perda. Muito obrigada, Fabiano. Eu que agradeço. E finalizamos aqui o nosso episódio do Ruptura e Recomeço, um podcast sobre ruptura, luto e reconstrução. Até o próximo.